Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. O Evangelho de hoje nos apresenta um novo milagre do Senhor. Um pai em desespero levou o seu filho gravemente doente aos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus ficou indignado com eles e dirigiu-lhes palavras duras. Se eles não conseguiram realizar os mesmos milagres que Jesus, é porque lhes faltou fé. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, o Evangelho apresenta um homem desesperado com um filho gravemente doente que se aproxima dos discípulos de Jesus em busca de cura. Mas, em seguida, o homem, um suplicante, precisa ir até Jesus, depois que os discípulos não conseguiram curá-lo. A primeira coisa que nos impressiona é o contraste entre a fé desse pobre homem e a teimosia dos discípulos. O homem prostra-se diante de Jesus, de joelhos, confessa-o como Senhor. Compartilha abertamente com ele o quanto ele e o seu filho estão sofrendo e implora com confiança por compaixão. Os discípulos, por sua vez, sempre parecem no Evangelho ter enorme dificuldade em compreender Jesus. Caminham pelas estradas discutindo sobre quem é o maior. Chegam a pedir ao Senhor os primeiros lugares em um suposto reino terreno que almejavam. Tão forte é esse contraste e tão grande a estreiteza de espírito dos discípulos, que Jesus se indigna com eles e lhes dirige, não aos escribas e fariseus, nessa ocasião, mas aos seus próprios discípulos, que ele escolheu, algumas palavras muito duras. Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? E então Jesus, o Filho de Deus, que vive em total intimidade com o Pai, que sempre se compadece do sofrimento humano e é cheio de misericórdia e poder, ordena que a criança lhe seja trazida, repreende o demônio, este sai e a criança é curada. Pare um instante. Tu estás focado, como Jesus, em confortar e curar os que sofrem? Ou está perdido, como os discípulos, em outras questões que não têm nada a ver com o Evangelho? Em segundo lugar, vemos como os discípulos se surpreendem com a cura imediata que Jesus realiza. Eles não tinham conseguido. Por isso, aproximam-se de Jesus e perguntam-lhe em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus, com aquelas palavras duras, geração incrédula, já lhes havia dado uma razão, mas agora a expressará com total clareza: por causa da vossa pouca fé. Talvez os discípulos pensassem que com uma fórmula ou um ritual poderia realizar milagres, ou que o fato de terem sido escolhidos por Jesus simplesmente lhes dava o mesmo poder de cura. Mas Jesus os fará entender o contrário e direcionar a sua atenção para o que é vital. Milagres são possíveis pela fé, e eles, claramente, ainda carecem de fé. Ou pelo menos têm uma fé muito fraca. Não confiam no poder de Deus,
Não confio que esse Deus tenha um coração tão grande, seja tão compassivo e misericordioso, que não possa negar a cura a um pai desesperado, a uma criança sofredora. O problema, portanto, para esses discípulos, não é de poder ou conhecimento, mas de amor e confiança. Em última análise, quem ama, quem confia em Deus, vê os seus milagres. Tu realmente confias em Deus? Reconheces os milagres que Ele opera em ti? Em terceiro lugar, essa falta de fé dos discípulos serve a Jesus para instruí-los. Se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. Jesus usa um recurso gráfico, na realidade um certo exagero, dizer a uma montanha para se mover de um lugar para outro, para enfatizar o poder da fé, e além disso, para associá-la a uma fé muito pequena, uma fé como um grão de mostarda, a menor das sementes. Se uma fé tão pequena é capaz de realizar milagres tão grandes, o que uma fé tão grande poderia fazer? Jesus conclui: e nada vos será impossível. A fé é certamente um dom, um presente de Deus, mas também é uma tarefa. Essa fé que recebemos de Deus, devemos cuidar dela e fazê-la crescer no nosso contato frequente com Ele na oração, na Eucaristia, na vida comunitária, no serviço aos nossos irmãos e irmãs. Se fizermos essa fé crescer e amadurecer, ela se tornará para nós uma luz capaz de iluminar tudo, até mesmo as maiores trevas. Ela nos dará força mesmo em nossas maiores fraquezas. Ela nos dará esperança mesmo nos momentos de maior desespero. Podemos ver, portanto, como há verdadeiramente uma promessa nessas palavras de Jesus. Se tiveres fé, tudo se tornará possível. Obviamente, para o bem. Ser testemunha, entregar-te, amar sem medida. Pergunta-te: como é a tua fé? Acreditas nesse incrível poder da fé? Que este Evangelho te leve a guardar cuidadosamente a tua fé, a ganhar confiança em Deus, no seu amor e na sua misericórdia. E que também te ajude a abrir os olhos para reconhecer os milagres que Ele realizou e continuará a realizar na tua vida. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.